Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal e hoje vamos esclarecer as vossas dúvidas e questões que me colocaram no Instagram sobre faculdade. Antes de mais, se gostam deste tipo de vídeos, deixem o vosso like e subscrevam o canal do botãozinho vermelho aí em baixo. E agora vamos responder às perguntas que vocês mais colocaram no Instagram. Eu deixei uma caixinha de questões para vocês estarem à vontade para me questionarem em relação à faculdade, seja o ingresso ou a ambientação à mesma, e também mais especificamente sobre as minhas licenciaturas ou mestrado, porque muitas vezes suscita alguma curiosidade no Instagram. Por isso hoje vamos esclarecer tudo aqui e as vossas perguntas serão todas respondidas. Então eu trouxe aqui o meu telemóvel para não me esquecer de nenhuma pergunta e, curiosamente, sempre que eu coloco uma caixinha de questões no meu Instagram, que já agora é o Interdicas, se não seguem, não sei o que é que estão à espera, toca ir lá seguir, eu vou deixar também o link na descrição. Uma pergunta que me fazem realmente com muita frequência é: qual é a tua profissão ou que curso estás a tirar? Também acontece muito. Quando me perguntam qual é a tua profissão, eu respondo sempre que neste momento estou a aproveitar os últimos cartuchos como estudante. E é a realidade, eu no momento estou a tirar o mestrado em Direito Judiciário na Universidade do Minho, em Braga. Quanto ao curso que estou a tirar, já está então respondido, falta então fazer aqui uma breve ponte e dizer que eu tirei então 2 licenciaturas, uma em Criminologia e uma em Direito, precisamente por esta ordem. Ingressei na universidade em 2013 para tirar a licenciatura em Criminologia. Quando a concluí, 3 anos depois, ingressei então em Direito e aí foi num regime de titulação sucessiva. O que é que isso significa? Uma vez que em Criminologia, por ser um curso que basicamente integra cadeiras de Psicologia Criminal e Direito Penal, eu já tinha imensas cadeiras do curso de Direito feitas, lá está, Direito Penal, e no regime de titulação sucessiva foi-me então permitido concluir a licenciatura de Direito em apenas 2 anos. 2 anos que eu estive ali a penar pela minha vida, mas consegui fazer tudo direitinho. Também surgiu aqui uma pergunta em relação às minhas licenciaturas, que é: em que faculdade tiraste Criminologia? Não seguiste a área, porquê? Em relação à primeira questão, tanto Criminologia como Direito, eu concluí na Universidade Lusíada do Porto, não segui a área, porquê? Primeiro, eu não considero que não esteja a seguir a área, isto porque Criminologia, sendo Direito Penal também, eu estou em Direito, por isso uma coisa leva à outra, eu simplesmente progredi para um ramo eminentemente jurídico, apenas. De resto, Criminologia tem ótimas bases, sem dúvida. Contudo, ainda é um curso recente, salvo eu, foi no meu 2º ano desse curso. Nós fomos todos à Assembleia da República, isto no âmbito do Núcleo de Criminologia, que eu também fiz parte, e precisamente nessa data é que Criminologia foi considerada uma profissão em Portugal, ainda não o tinha sido até então. Porque é que os recém-licenciados em Criminologia possivelmente não seguem muito a vertente criminológica ainda? Porque as saídas profissionais ainda são um pouco escassas em relação à mesma, uma vez que o maior número de vagas é ocupado normalmente por outro tipo de profissionais com outras licenciaturas já mais sedimentadas no mercado. E isto não significa que tenha menos habilidades e menos competências para o cargo, muito pelo contrário, porque sem dúvida que uma pessoa com conhecimentos em criminologia está bastante apta, talvez até mais do que determinados profissionais para a área. Ainda no âmbito aqui de secundário versus faculdade, surgiu uma pergunta que é: com que média acabaste o secundário e em que curso? Todo o meu secundário foi em Ciências e Tecnologias, acho que ainda se chama assim. Não foi em Humanidades, ao contrário daquilo que seria de esperar para alguém que depois ingressa em Direito e Criminologia. E eu acabei o secundário com a média de 14. E já agora estou-me a esquecer aqui de responder àquela pergunta que é: o que te levou a escolher Criminologia? Porque se eu estava no curso de Ciências e Tecnologias, foi uma decisão à última da hora e quem diria a mais acertada. Correu maravilhosamente bem, eu adorei o curso e sinto que foi mesmo o destino a colocar-me no meio dele. Eu, antes de ingressar em Criminologia, candidatei-me como qualquer estudante a outras universidades e estava para entrar na Faculdade de Coimbra em Psicologia. Na altura, a minha ideia seria tirar o curso de Psicologia e depois fazer uma especialização, um mestrado em Psicologia Criminal, porque lá está. Apesar de uma pessoa estar em Ciências, sempre teve aquela queda e aquele bichinho, mais especificamente, por tudo o que envolve assim as coisas um pouco mais macabras, não é verdade? Mas, sejamos sinceros, crime e direito penal é aquilo que mexe com o ser humano, então eu acho que fascina qualquer pessoa de certo modo. Na altura houve uma amiga minha aqui de Aveiro que disse: olha, eu vou entrar em Criminologia na Universidade Lusíada do Porto. E eu:
Criminologia. Fiquei com a pulguinha atrás da orelha, fui pesquisar sobre o curso. Porquê que eu não arrisco antes em algo mais recente, ok, mas que, no fundo, vai servir o propósito pelo qual eu escolhi também Psicologia, depois Criminal. E eu, bem, não custa arriscar, vou então inscrever-me em Criminologia. E foi tudo assim, um bocado em cima do joelho. Eu fui muito por influência dessa minha amiga que se tinha inscrito e eu que sempre gostei dessa área, olha, eu fui. Contudo, depois no meu segundo ano de Criminologia foi quando eu comecei a ter as cadeiras processuais penais. Foi aí que eu entendi que gostava um bocadinho mais de direito, todo o trâmite processual, toda a dinâmica. Eu assim, se calhar o melhor que eu tinha a fazer era, depois de acabar a Criminologia, concluir logo direito, porque no fundo em 5 anos fico com 2 licenciaturas e já ficava com uns horizontes mais alargados para o mundo jurídico. Foi aí que eu decidi matar o meu bichinho também por direito. E quem diria que eu ia gostar tanto da licenciatura? Outra pergunta que tenho aqui é quais são, ou quais foram, neste caso, as tuas maiores dificuldades na faculdade? Quais foram? Maiores dificuldades. Talvez eu seja um mau exemplo para falar de dificuldades na universidade, porque eu realmente não passei por elas, pelo menos não senti muita diferença. Quer dizer, senti diferença num ponto, porque eu no secundário era muito mais desleixada, era uma aluna mediana, tranquila nas notas, também não me esforçava muito. E na faculdade eu não sei o que aconteceu, porque geralmente acontece o contrário com as pessoas quando vão para a universidade, é roda no ar. Ou seja, eu passei de uma pessoa que não se esforçava assim tanto no secundário para alguém que estava super empenhado na universidade. Eu estava atenta em todas as aulas, tirava todos os apontamentos possíveis. Não quero com isto dizer que me tornei uma nerd autêntica, porque também nem pouco mais ou menos. Aliás, eu tinha colegas que viviam comigo e diziam como é que é possível tu passas as tardes a dormir e tiras essas notas. Mas realmente o segredo para mim foi tirar o máximo proveito das aulas. Eu tirava todos os apontamentos, eu estava muito atenta. Eu, por exemplo, não tocava no telemóvel. Geralmente as pessoas na universidade têm mais essa facilidade, porque os professores não estão ali para vos controlar, vocês já são adultos. Tirava o máximo partido daquelas horas que estava lá e depois das aulas fazia a minha vida normal. Porque o meu pensamento é, eu vou ter que estar aqui, estas horas são tempo que está no meu horário. Eu vou aproveitá-lo ao máximo, que é para depois ter a minha vida mais relaxada. E foi isso que aconteceu, por isso eu não senti assim tantas dificuldades, porque parece que mudou aqui um chip e eu tornei-me uma pessoa muito mais responsável assim que entrei para a universidade. Por exemplo, eu nunca deixei uma única cadeira para recurso. Nunca reprovei a nada na universidade, nada. Aliás, eu quando ia a melhorias de nota, era isso, era melhorias de nota. Não estava satisfeita com aquela nota, ia fazer uma melhoria. Eu acabei Criminologia com a média final de 16, fui a melhor aluna, recebi bolsa de mérito nesse ano letivo e acabei Direito com a média de 14. Foi uma média que me deixou um pouco insatisfeita, não vou mentir. Eu estava para acabar Direito com uma média de 15, mas o último semestre trocou-me completamente as voltas, porque lá está, foram 2 anos muito intensos de licenciatura em Direito. Nós tínhamos as unidades curriculares todas condensadas no horário. No primeiro e no segundo ano, para vocês terem uma noção, tinha entre 7 a 8 cadeiras por semestre, por isso sim, o meu horário era realmente muito ocupado, muito preenchido, cheio de aulas e tínhamos tudo misturado, portanto, cadeiras do primeiro, segundo, terceiro e quarto ano de Direito. Eu cheguei ao 4º semestre, o último para concluir Direito. Eu já estava com um pequeno esgotamento, eu ficava com dores de cabeça sempre que ia fazer os exames, eu já não aguentava mais, então a minha média foi descendo até ao 14. Eu na altura ainda pensei em fazer melhorias, mas eu já estava a dar as últimas. Tanto que eu tive, por exemplo, alguns problemas a fazer pequenos esforços, nada de extraordinário, mas ficava cheia de dores de cabeça, fui fazer ressonâncias magnéticas e tudo e não acusava nada. Desisti de fazer as melhorias e assim que comecei de férias, tudo passou. Pronto, e aceitei que a minha média em Direito tinha que acabar com 14. Em relação às dificuldades ainda, uma coisa que eu posso salientar, por exemplo, do curso de Criminologia, é que nós logo no primeiro ano, portanto, já é difícil o choque muitas vezes das pessoas que vão do secundário para a universidade. E no caso de Criminologia, nós tivemos logo no primeiro ano cadeiras que só se dão no 4º ano de Direito. Por exemplo, Teoria da Lei Penal, Teoria da Infração Penal, nós tivemos logo isso tudo no primeiro ano e, salvo erro, no primeiro semestre. Porque lá está, são unidades curriculares com outro nível de exigência e vocês têm logo ali no primeiro semestre, assim que chegam como calores à universidade. É difícil. Tem aqui uma muito boa.
Direito e a própria profissão são bem retratados na série How to Get Away with a Murder. Bem, eu nunca vi esta série e eu sei, para alguém licenciado em Direito, eu acho que é daquelas que as pessoas dizem sempre para assistirmos. Mas o que eu posso dizer é que nenhuma profissão vai ser representada a 100% numa série ou num filme. Como vocês devem calcular, uma série ou um filme tem o seu quê de fictício e os próprios realizadores têm que elaborar um bocadinho aquilo para parecer tudo muito mais mágico e muito mais magnífico. Mesmo em relação ao CSI, por exemplo, que me perguntavam muitas vezes: estás em criminologia? É aquilo do CSI? Não, não é. Não podem estar à espera que aquilo que vem numa série que seja realmente aquela profissão. Mas isso eu acho que acontece com qualquer representação fictícia que não corresponde 100% à realidade. Por isso, sem ver a série, eu diria que não sei se são bem retratados, mas de certeza que não é a realidade. Temos aqui uma pergunta que é: que conselhos dás às pessoas que querem estudar Direito? Eu diria sem dúvida para estudarem muito, porque tem que se distinguir, já existe muita gente licenciada em Direito, têm que ser mesmo bons, senão são só mais um. Mas isso é como em qualquer outra profissão, estudem muito. É uma licenciatura que requer que vocês interpretem muito bem a lei, que saibam ler a lei essencialmente e que gostem do que estão a fazer, porque tem que se dedicar mesmo. O que é que foi mais complicado no teu mestrado em específico e se achas que realmente valeu a pena? E aproveito aqui também para responder, podes falar um bocadinho sobre o mestrado que estás a tirar. Aí sim, da licenciatura para um mestrado, uma pessoa leva um choque. Mais até do que de um secundário para uma licenciatura. Porque de uma licenciatura para um mestrado é realmente muita diferença. Se vocês na licenciatura já têm que ser autónomos, independentes, num mestrado é isso vezes 100. São vocês que têm que estudar aquilo que querem, isto porque se querem chegar depois a uma tese e a escrever uma tese, exige muito estudo, muita dedicação, que sejam muito autodidatas. Por isso, essa diria que é a maior dificuldade, é vocês terem que se desenrascar vocês, sozinhos. Têm aulas, ok, mas as aulas mesmo assim são puramente informativas. Quem tem que fazer o trabalho todo, do início ao fim, são vocês. Na licenciatura ainda acontece os professores disponibilizarem os PowerPoints, dizerem o que é que vai sair no exame, darem aquelas abébias que todos nós sabemos. No mestrado isso acaba por completo. Vocês têm o vosso orientador que vos ajuda, os vossos professores também vos ajudam, claro, mas são vocês que têm que fazer tudo e estudar tudo aquilo que vocês precisam de saber. E têm que pesquisar muita bibliografia, ser ratinhos de biblioteca, por isso essa parte também é complicada, mas faz bem. Depois vocês começarem a engrenar no assunto, dá-vos mais vontade até de escrever. Sem dúvida é um mestrado muito versátil. Se vocês ainda não sabem muito bem qual é a área de Direito que gostam mais e ainda assim querem especializar-se, eu aconselharia um mestrado em Direito Judiciário, porque lá está, abrange um bocadinho de todas as áreas, mas no âmbito processual. Por isso, se vocês não sabem se gostam de sucessões, se gostam de comercial, se gostam de fiscal, optem por um mestrado em Direito Judiciário ou tentem simplesmente descobrir qual é a vossa área. Vou dar este vídeo por terminado, espero que tenham gostado, foi um vídeo que vocês me pediram muito, um grande beijinho e vemo-nos no próximo. Tchau!